Haja coluna. E para explicar por que a gente sente tanta dor aqui, acolá, independente da idade, eu viro a cadeira para o neurocirurgião especialista em doenças crônicas da coluna, Dr. Guilherme Rossoni. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Prazer, Cissa, é uma honra muito grande poder participar aqui do programa, com essa bancada repleta aqui. Não é? Essa bancada hoje o sarrafo tá alto, né? Vamos esticar a coluna aqui, sentar direitinho. Agora na frente dele eu vou ficar toda direitinha, você vai ver. Agora, o que pode desencadear tantas dores na coluna, hein? Então, Cissa, problema na coluna é uma questão de saúde mundial, né? Tem estudos até antigos, mas com dados ainda que são muito recentes, da Organização Mundial de Saúde, que mostra que até 80% da população mundial, ou seja, 8 em 10 pessoas vão sofrer, ou sofrem, ou já sofreram com problema de coluna. O principal fator para a gente desenvolver doença na coluna é genética, é a nossa hereditariedade, os genes que a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós. Só que existem fatores de risco que, quando presentes, potencializam muito esses genes. Que principais são sedentarismo, obesidade e tabagismo. Existem outros fatores, né? Microtraumas repetitivos, má postura, osteoporose, mas os 3 grandes vilões são esses. Normalmente o sedentarismo e a obesidade andam juntos, e o tabagismo por conta do risco de desenvolver mais osteoporose e de lesar também os discos, as cartilagens da coluna. Então esses são os principais fatores de risco, a genética soberana. Agora, vem cá, qual é o sinal de alerta, por exemplo? Porque dor na coluna, acho que todo mundo tem, né, gente? Todo mundo já sentiu aquele mau jeito agora. Mas, assim, o sinal de alerta para você, assim, para problema mais grave, que você tem que ficar antenado, para procurar um ortopedista, você... Exato. A gente precisa saber que, como a gente falou, é um problema que é muito comum, né? Não é uma dorzinha ou outra que vai durar poucos dias, poucas horas, que vai fazer você realmente procurar um neurocirurgião, um ortopedista, especialista em coluna. Esses são alguns sinais de alarme, né? Essa dor que está persistindo por mais do que 30 dias, uma dor que começa, por exemplo, uma dor no pescoço que tem radiação para os braços, que vem associado com formigamento, com dormência, dor na região lombar que desce para as pernas, também causando formigamento, paralisia do movimento do pé, dos braços. Em situações mais graves, dependendo do grau de compressão da medula e dos nervos, pode causar paralisia do pescoço para baixo, dificuldade de marcha, tremores, né? A perda do equilíbrio e, em complicações muito graves, pode também causar o que a gente chama de distúrbios dos esfíncteres, dificuldade de controlar tanto a bexiga como o intestino. Então, a pessoa pode ter incontinência fecal ou incontinência urinária. Por causa da coluna. Tá tudo conectado, né? Desde do nosso tronco cerebral, né, que está aqui a base do crânio, né, que seria a nossa região occipital, a nuca, né? Tá, a nuca. O nosso tronco cerebral, ele dá origem depois à medula, que é essa estrutura amarela. E da medula, ela vai se estendendo da região cervical, torácica e lombar, e em cada segmento da nossa medula vão sair um parzinho de nervos, que vão para o lado direito e para o lado esquerdo. E cada nervo desse vai ser responsável pela sensibilidade, pela motricidade dos dedos, das mãos, dos braços, da coxa, e também vários nervos que vão controlar também função do intestino, função da bexiga. Então, problemas muito graves, quando a gente tem compressões muito importantes, a ponto de interferir na função neurológica, a pessoa pode, além do que a gente falou, sinais de alarme, ter esses graus de disfunção do esfíncter que a gente fala. Tanto que quando o paciente começa a apresentar alteração dos esfíncteres, é um sinal de alarme que indica até uma necessidade de abordagem cirúrgica, na maioria das vezes. E não precisa ser um idoso, né? Pode ser uma pessoa até mais... Pelo contrário. Os problemas de coluna, eles são frequentes em várias idades. Em pacientes mais jovens, entre 20 e 40 anos, o problema é hérnia de disco, que é um deslocamento do amortecedor da nossa coluna. Ele se rompe, sai uma espécie de gelatina, que chama de núcleo pulposo, né? Que vai lá e vai comprimir o nervo, né? O nervo mais comum que é afetado é o nervo ciático, aquele nervo que se estende por toda a perna. Nos pacientes idosos, a gente tem também problemas de coluna que causam dor, pode sofrer com hernia de disco, mas é mais uma dor que vem de artrose e de uma doença chamada estenose de canal lombar. Estenose na medicina, a gente dá um nome bonito para estreitamento. Então, o canal por onde a nossa medula passa é um túnel e ela tem espaço para mexer. Quando esse canal está apertado, ela fica estrangulada. Então, é uma doença típica da geração, do nosso envelhecer. Então, é uma doença que pode pegar principalmente pacientes idosos e é mais rara em pacientes jovens. Fala, ministra. Não, porque geralmente quando a gente vai tendo mais idade, a tendência é que haja mais flacidez. E nesse caso há um estreitamento? Isso. Esse estreitamento são dos elementos que constituem a nossa coluna. Quando a gente fala do estreitamento,
Imagina que é um cilindro, esse túnel ósseo por onde passa a medula. Dentro tem um espaço onde tem gordura e líquido para proteger a medula, que é onde estão os nossos neurônios, nossos nervos, são as estruturas mais nobres, mais especializadas do corpo. Então ela tem que estar bem protegida. Então tem um túnel ósseo e depois amortecedores em volta. À medida que a gente vai envelhecendo, em algumas pessoas, por uma questão genética, esse desgaste pode se dar de forma acelerada. E aí esse túnel ele vai fechando. Por quê? Porque o osso vai hipertrofiando. Os ligamentos que existem também para sustentar a coluna, né, e os tendões, os músculos em volta, as articulações, eles também vão sofrendo hipertrofia e vão apertando também, junto do osso do ligamento. E o próprio disco, ele também pode sofrer um abaulamento. Ele vai se desidratando. Imagina um hambúrguer, a gente pega o hambúrguer e comprime ele. Certo. Ele vai ficando com a barriguinha, ele vai ficar sofrendo um abaulamento global. O disco também sofre. Então, nesse túnel, onde cada um desses elementos que eu falei, osso, ligamento e disco constituem as paredes, eles vão crescendo para dentro do canal. Então, é um elevador que sempre vai entrando gente e não vai saindo ninguém. E aí, o mais fraco, que é a estrutura mais mole, vamos dizer assim, o nervo é o que mais vai sofrendo. Agora, doutor, então é por isso que vocês, médicos, recomendam tanto que a gente faça musculação. É para fortalecer exatamente a coluna e os membros, porque os músculos vão proteger, é isso? Exatamente. Então, quanto mais a gente fizer musculação, melhor para que haja proteção. Exato. Como eu falei, o sedentarismo, da mesma forma que é um fator de risco, o fator protetor é a musculação. Na verdade, é o trabalho de fortalecimento muscular, que você pode adquirir com fisioterapia, pilates, musculação, hidroginástica, RPG. Como assim, atriz, eu acho que a musculação é muito necessária para nós, mulheres, e para todo mundo que vai envelhecendo, mas assim, eu não poderia ficar sem um alongamento. Sim. Até porque a nossa coluna é a nossa estrutura. Exato. Que saem os membros, que saem tudo. Então, assim, eu vivo me alongando exatamente para poder... Eu tenho um probleminha na cervical. Você também tem, ministra? Eu também tenho. Você tem, Kátia? Entre 8, como é que é? Entre 10 e 8, aqui já tem 4. Aqui já tem. Eu também sou hernia de disco. Então, assim, se eu não alongar, às vezes eu fico até na musculação, acaba me machucando. Eu tenho Exatamente. Que sempre... O alongamento junto do fortalecimento muscular é importante por quê? Porque você vai trabalhar ali o que a gente chama de terapia neural, né? Manipulação do nervo, e principalmente o fortalecimento. Quando a gente fala principalmente problemas nas costas, né? Existe o que a gente chama de musculatura core, que são os músculos que formam uma espécie de cinturão em volta da nossa coluna para proteger. Então, é a musculatura abdominal, os paravertebrais lombares e os músculos pélvicos, do bumbum, da coxa. Quanto mais músculo você tem reabilitado, ou seja, você tem uma hipertrofia muscular, né, compatível com o biotipo, essa musculatura ela é uma importante onda de absorção, ela é um importante mecanismo de absorção de ondas mecânicas. O que gera desgaste na nossa coluna, além do próprio processo natural do envelhecimento? Microtraumas repetitivos. Então, essas ondas mecânicas de microtraumas que a gente vai sofrendo ao longo de anos da nossa vida vão produzindo danos no tecido do colágeno, nos elementos de sustentação da coluna. Então, quanto mais músculo você tem protegendo essa região, mais ele vai absorver impacto e menor transmissão de dano você vai ter para dentro dos elementos da coluna, dos nervos. Então, eu acho que o ideal é fazer a musculação e o alongamento. Eu tento fazer assim, alongamento 2 vezes por semana e musculação 3 para alongar e segurar aqui a coluninha. Esses hábitos que a gente vai adquirindo, por exemplo, usar tanto celular, a gente está sempre assim, né? Eu sinto muita queimação, já queima. Existe até um conceito que se tornou mais moderno na nossa disciplina de neurocirurgia, que é a síndrome do pescoço tecnológico, ou síndrome do pescoço de texto. Pescoço de texto. É um conjunto de sinais e sintomas, normalmente dolorosos, atribuídos ao uso excessivo de tablet, de smartphones, no mecanismo de hiperflexão do pescoço, né? Sempre falo isso, a gente tem muita queixa de adolescentes, de jovens no consultório, né, referindo dor de cabeça, tensão cervical, e aí eu explico muito isso para ele. A nossa cabeça, de um adulto médio, pesa 5 a 6 quilos, né? Mas isso na posição neutra, aqui, reta. À medida que a gente vai fletindo a nossa cabeça, esse peso relativo vai crescendo exponencialmente, pode chegar até 30 quilos. Principalmente na posição de 45 graus, que é quando a gente realmente fica mexendo no celular, né? Então, imagina aqui, ó, a coluna cervical nossa. Compara ela com o tamanho da lombar. Ela é mais frágil, ela é mais delicada. Olha o tamanho dos amortecedores dos discos. Isso aqui é uma coluna quase do tamanho real. Então, é uma coluna que está habituada, que foi feita para sustentar, né,
a vida toda uma cabeça de 5, 6 quilos, né? E por pouco tempo, no máximo, aguentar essa hiperflexão. E a gente fica horas e horas. Se você pegar aí, hoje os smartphones conseguem mostrar quantas horas você fica por dia no celular. Tem gente que fica 7, 8, 10 horas. E então, a síndrome de pescoço de colchonete, porque às vezes eu entro num avião e estou um pouco cansada, durmo assim, e as pessoas falam, mas como que você dorme? A cabeça cai assim e eu consigo dormir. E isso depois volta assim com uma dor terrível. Volta a dor, exatamente. Porque você ficou no mecanismo de hiperflexão do pescoço. E aí o que gera? Gera um estresse da musculatura posterior. Então você está estirando a musculatura, você está estirando os ligamentos e as articulações, as pequenas articulações que ficam aqui na região posterior da coluna. E aí na hora que você está dormindo, você está num estado de desatenção, né? Tá num repouso pleno, na hora que você toma consciência, o seu organismo começa a manifestar as síndromes dolorosas. Eu até quero aproveitar, não pode nem cochilar. Não pode. É proibido cochilar. É proibido tirar um cochilinho no avião. O sorinho da ministra, para fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Quando a gente dorme, muitas vezes a gente dorme em posições que fogem ao nosso controle. No dia seguinte, você acorda e diz, ai, acho que dormi mal com o meu pescoço. E tudo, ou o travesseiro saiu da posição, ou você mesmo, enfim. Eu queria saber exatamente sobre essa questão do dormir. Como é importante, como o posicionamento é importante para dormir, onde dormir de forma adequada. Isso faz muita diferença. Faz, total. Primeiro, o ato de dormir, né, o período do sono, é muito importante para a regeneração da nossa musculatura, que foi sofrendo microtraumas ao longo do dia, né? É nesse estado de sono que a nossa musculatura relaxa, que os nossos tendões, nossos ligamentos também relaxam, e é quando o cérebro começa a produzir substâncias para desinflamar tudo que foi gerado de processo inflamatório, de agressões durante o dia. Então, uma boa noite de sono repercute necessariamente no quê? Na melhor posição para você dormir, existem algumas posições que a gente vai falar, no conforto que esse colchão e o seu travesseiro vão proporcionar para você. E, além disso, tem toda uma questão de higiene do sono. Não adianta também você ter o melhor colchão do mundo, o travesseiro de fios de ouro, fios egípcios, se você também, na hora de dormir, fica ali 3, 4 horas mexendo no celular, né, ou com uma outra fonte luminosa, não se desliga para descansar. Então, você pode ter o melhor conforto do mundo, se você não tem a saúde mental para também garantir essa adequada noite de sono, você não vai conseguir recuperar. E aí, à medida que você não vai regenerando, você vai tendo várias noites de sono que vão acumulando traumas que não vão sendo regenerados, isso vai perpetuando uma inflamação, um processo de desgaste crônico, vai acelerando o desgaste das articulações, não só da coluna, ombro, cotovelo, joelho, de outros órgãos, de uma maneira geral. Isso aí vai produzindo distúrbios crônicos nos pacientes. Então, quando a gente fala assim de posição para dormir, eu sempre falo para o paciente, a posição para dormir é melhor, é aquela que você se sente confortável. Mas para quem sofre com doenças na coluna, existem algumas posições que são favoráveis. A mais importante delas, né, a mais indicada, é você dormir de barriga para cima, que chama de decúbito dorsal. Decúbito dorsal. Com um travesseiro de média altura, debaixo dos joelhos, para que eles fiquem levemente fletidos. Porque aí você alivia muita sobrecarga na região sacrílica e no quadril. Pode ser aqueles travesseiros em forma de triângulo, ou pega 2 travesseiros baixinhos ali, ou um travesseiro médio de 10 centímetros e coloca. A segunda posição que mais favorece a boa higiene da coluna durante o sono é você fazer decúbito lateral, dormir de lado. Eu durmo assim. Exato. E aí, não só de lado, com as pernas fletidas, a gente fala, os joelhos posição dobrados. Fetal, assim, exatamente, né? Posição fetal. E com o travesseiro entre as pernas dos joelhos, né? E, só consigo dormir de brusco, inclusive é meu caso. Né? De preferência, se sofre com problema de coluna, não deite nessa posição. Mas se não for... faça o que o doutor diz, tá? Se for o que ele faz. Exato. Dá tem uma forma... É humano, né? Uma coisa oriental, outra coisa é dificuldade. Né? Você muda hábitos de longos anos que a gente faz. Mas é para isso a gente dá um jeitinho também. Então, só consigo dormir de bruço. Quando a gente dorme de bruço, principalmente se for um colchão mole, a nossa barriguinha faz uma saliência. Então, a nossa coluna, em vez de ficar retificada, ela sofre uma hiperlordose e sobrecarrega muito as articulações da coluna. Pode causar uma dor que chama de dor facetária, que é a dor da articulação. Então, para diminuir essa barriguinha, ainda mais quem tem a barriguinha mais saliente, a gente coloca um travesseiro debaixo aqui da cristelica, do quadril, e também empurrando levemente a barriga. Não pode ser um travesseiro muito duro, porque senão vai prejudicar a sua respiração. Né? O sono vai ficar horrível. E também nem muito alto, porque aí também você pode produzir o efeito contrário. Em vez de a coluna ficar muito curva, ela fica muito côncava, na verdade. Então, botar um travesseiro ali debaixo.
mas as posições principais é dormir em decúbito dorsal e de lado. Agora, Guilherme, como é que a gente escolhe o travesseiro? Eu comprei um travesseiro novo agora que dizia lá que era... Aliás, me contaram que um passarinho passou e me disse que a ministra também tem um negócio na cervical, verdade? Sim, Menina, é verdade. Eu também. Mas a senhora, do tanto trabalho, é o cochilinho, que coitada, ela cochila no avião, ó. Ela trabalha tanto, mas o meu acho que é de, sei lá, da vida mesmo, da idade, tudo isso. Eu comprei um travesseiro que diz lá, ele é meio assim, ele no meio tem ele faz uma curvatura no meio, assim. É como se fosse forma de 8, assim. Né? Exatamente, que diz que esse é o ideal para quando a coisa da cervical. É verdade? Na verdade, Eu fiz uma boa Já está pensando, será que eu fiz uma boa? existe muito apelo comercial, né? Dos colchões ortopédicos, do travesseiro da NASA. Da NASA, é. O ideal, o melhor travesseiro para você é o que tem uma altura... O ideal seria fazer um travesseiro personalizado. Sim. Né? É o que tem uma altura adequada. Por exemplo, você que dorme de lado. Ele tem que preencher todo o espaço entre a cabeça, essa concavidade aqui, essa região, esse espaço que fica do pescoço até o ombro. E o seu pescoço ele vai ter que ficar alinhado. Como assim, doutor, alinhado? A nossa coluna, quando a gente olha de frente, né? Ela é reta. Ela tem suas curvaturas quando a gente olha de lado, que aí tem a lordose, que dá a empinação do bumbum. Escoliose. Escoliose é quando a coluna é torta, na verdade. Verdade. E, então, quando a gente olha de lado, nossa coluna, quando de frente, ela é reta. E ela tem que permanecer reta durante o nosso período do sono. Então, é uma forma, ela tem que ficar totalmente paralela ao solo ou ao colchão. Então, se você tem um travesseiro que é muito alto, o seu pescoço vai dar uma quebrada para cima. Então, vai gerar uma lateralização, uma hiperflexão lateral do pescoço. Isso aí pode causar dor crônica, dependendo do tempo que você vai durar, né, do sono e dos anos que você vai estar nessa mesma posição. Então, o ideal é o colchão que preenche e que o seu pescoço travesseiro. O seu travesseiro, perdão. Que você fique com o pescoço retificado, paralelo em relação ao solo. Agora, doutor, você falou no colchão. Cissa com travesseiro, Cátia Navarro com o colchão. Existe maior desespero, meus queridos, do que entrar numa loja de colchões com aquela variedade imensa e todos falarem para você, olha, esse é ensacado, esse não é ensacado, esse te leva para a lua, esse aqui te tira da lua, te joga na terra. E você fica e a pessoa te oferece, deite aqui. E você deita, esplendorosa, com todos olhando para você. E aí, você escolhe e leva para casa o pior, como foi o meu caso, que depois de algum tempo verifiquei que não conseguia mal me andar de manhã, porque eu tinha comprado o supra-sumo do ensacamento e, na verdade, era um colchão de molas ensacadas e o que eu percebi é que eu precisava dormir numa pedra. Saco foi você, Catita. Doutor, por favor, qual o melhor colchão que a gente escolhe nas dúvidas? Perfeito. A resposta é muito parecida com a da Cissa. O melhor colchão é aquele que você se sente mais confortável, que tem a melhor noite de sono. Mas o que muitas pessoas não sabem é que existe uma tabelinha, né, do Instituto Nacional de Estudos do Repouso, né, que ela é legalizada também, confirmada pelo Inmetro, que é a tabela de densidade dos colchões. Isso você vê no próprio manual do colchão, no próprio saco plástico onde que ele vem, ou atrás, tem uma tabelinha de densidade que compara o seu... como se fosse uma batalha naval. O peso com a sua altura. E vai dali a da sua densidade ideal, né? Então, assim, para um adulto médio, né, um adulto que tem ali por volta de 80 quilos, a densidade dela vai flutuar entre D33 e D40. Então, colchões abaixo de D30 são considerados colchões de densidade baixa. Densidade média de D30 a D50. E acima de D50... Mas fala densidade mais mole? Exatamente. Colchão de densidade baixa é mole, acima de D50 é um colchão rígido, duro. Tá? O ideal, para quem sofre com problemas de coluna, é você ter uma densidade média a rígida, dura. Né? E aí você compara essa tabelinha com o seu peso e a sua altura. E lembrando sempre, não é só a densidade do colchão que vai influenciar numa péssima noite de sono ou nas dores. Tem aquela questão do travesseiro, da posição que você vai adotar, da qualidade, da higiene do seu sono. Se você está tendo um sono, ainda que seja mínimo, mas que seja restaurador, se você consegue atingir o sono REM. Uma coisa é você ter vários microdespertares noturnos, se você tem problema de apneia do sono, que dificulta a cicatrização, a regeneração dos tecidos, porque você tem uma má oxigenação. Então, tem outros fatores que também precisam ser avaliados na qualidade do nosso sono, além do colchão,
para a gente saber por que não está tendo um sono restaurador, por que a gente está acordando diariamente com dores, seja na coluna, seja no ombro, seja no quadril, no joelho. Agora, o tal do colchão ortopédico, porque você chega lá, é tudo ortopédico. Aí você compra ortopédico, sem medo de errar. Exato. Você não comprou ortopédico, cara. Cissa disseram que era. Disseram que era. Cissa. Então, hoje tem muito apelo comercial pelo nome ortopédico, né? No conceito da palavra colchão ortopédico, é aquele que foi feito sob um auxílio, né, de uma equipe médica especializada em tratamento do sono, que ele vai adequar justamente o conforto com a densidade para aquela patologia específica do paciente. Então, o ideal seria que fosse, e hoje a gente consegue, só que são muito caros, fazer colchões sob medida, né? Então, você consegue ter lá, baseado no seu peso, na sua altura, a densidade ideal, e aí você faz testes no colchão por alguns minutos ali, fica ali 30, 40 minutos, e vê se é o que atinge o seu conforto. Só que hoje usa muito o nome ortopédico de uma maneira geral como efeito de venda, né? Então, hoje tudo que você vai chegar na loja, tudo é ortopédico. Só que a maioria deles não tiveram nenhuma validação científica ou nenhuma produção auxiliada por algum médico, algum especialista na área de saúde para desenvolver aquela técnica. Doutor Guilherme, e a rede, doutor Guilherme? Ministra, agora nossos povos originários já dormiam em rede, meu Deus do céu, lá no Ceará. Isso, eu até os 16 anos nunca tinha dormido numa cama, era sempre em rede, né? E na minha casa, rede é sagrado. Exato. Isso. Então, a rede, ela, né, tem aquele formato dela em C, né? Isso para quem sofre com problema na coluna. Então, tem que ter já uma lesão pré-existente ou tem aquele gene que vai estimular. Você acaba não dormindo retificado, naquela posição que eu falei, né, de paralelo ao solo nem ao colchão. Então, você pode sim desenvolver distúrbios, principalmente na região cervical. Se você dorme na rede de barriga para cima, né, você vai acabar ficando num estado de hiperflexão crônica ali. E se você dorme de lado na rede, que é um pouco mais difícil, você vai ter uma dificuldade de lateralização do pescoço. Então, você pode acordar, sim, com a musculatura enrijecida, pode meio travada, com aquela dorzinha, como se fosse a sensação de torcicolo. Mas é melhor dormir na rede do que você não ter um lugar para dormir ou dormir num colchão também extremamente duro ou muito mole, que também faz o mesmo efeito. Então, o colchão muito mole, você acaba deitando como se fosse numa rede também. Faz aquela curvinha e ali isso aí dobra a coluna toda, então gera posturas que a gente chama de posturas sofríveis, né? Onde a coluna não está habituada, o seu organismo não está preparado para sustentar por horas aquela posição e acaba gerando dor. Então, a rede é um fator de risco. Hoje em dia, normalmente a gente dorme em rede, assim, para um descanso um pouquinho, né? Mas a gente não costuma ter, nos nossos casos hoje, a gente sabe que no interior e nas tribos indígenas essa cultura ainda existe bastante. Uhum. Mas, por exemplo, quem dormiu a vida inteira, por exemplo, a ministra dormiu até 16 anos. Então, do jeito que o senhor está falando aí, parece que quem já tem uma predisposição a ter algum problema na coluna. Mas os nossos povos originários, os nossos indígenas, as pessoas que dormem, a minha família lá do Nordeste, do Ceará, a vida inteira que eu passava férias lá, a gente dormia as férias, era um barato, dormir na rede, e era uma maravilha. Enfim, não é todo indígena que está ali, dorme na rede dele feliz da vida, não era não? Sim. Não é? Exato. E lembra uma outra coisa que a gente falou de fator de risco para doença da coluna? Tem que ter um gene, mas se você tem esses fatores de risco, acaba inflando, né? Então, o sedentarismo, dificilmente você vê um índio sedentário, né? Normalmente eles são magros, atléticos, caçadores, pescadores. Sim. Então, eles têm um fortalecimento muscular prévio que funciona como um fator protetor. A gente é sedentária. Eu andava 14 quilômetros por dia. Olha, ai, ministra, que maravilha, hein? Porque a gente ia fazer a coleta do látex, né? 7 quilômetros fazendo o corte da seringueira e depois voltava 7 quilômetros colhendo o leite. Então, de segunda a sexta, todo dia 14 quilômetros por dia. Bastante. Olha que maravilha, gente. Isso faz a diferença. Faz a diferença total. Aliás, até e isso talvez tenha segurado ela por muito tempo e também tinha o fator da idade, né? 16 anos, muito jovem. Então, muito difícil aparecer um problema de coluna nessa idade. Você está falando da obesidade, mas eu queria também tocar num outro ponto. Tem gente muito magrinha que tem problema de coluna. Inclusive atletas que sentem assim muito a coluna. Então, eu queria até te perguntar, muitas vezes as pessoas têm medo de ir para uma cirurgia e os médicos dizem, olha, a sua solução é só a cirurgia. E a pessoa protela ao máximo, porque ela é magrinha, porque ela acha que está aguentando. O que o senhor diz num caso desse? A cirurgia realmente, às vezes, é o único meio? Existem outras formas? Perfeito.
Em relação aos atletas, as atletas também sofrem com problemas na coluna. Então, tem vários exemplos aí de atletas, inclusive o atleta olímpico, o Darlan, que teve que parar as competições para fazer uma cirurgia na coluna. O Guga operou. O Guga operou do quadril. Né? Tem vários outros exemplos de atletas. Né? Agora mesmo o Diego Hipólito também, ele tem artrodese na coluna, né? Que é parafusos na coluna. E atletas de alto rendimento, principalmente os atletas olímpicos, onde tem muito impacto de queda ao solo. Imagina aqui o nosso amortecedor, né? Isso toda aqui hora não é um impacto, não é eu dar uma estrelinha agora aqui, mas o treino que eles são exigidos, a carga, e por anos, e eles começam esses pulos, esses impactos... Desde cedo, né, novinhos, com criança? 6, 7 anos. E a gente vê muito isso, esses atletas olímpicos com a coluna muito desproporcional de alterações em relação à idade. Então, eles são mais vulneráveis. Está aí um fator de risco, que são os microtraumas repetitivos, e você vê que são atletas que têm um alto índice de massa muscular, baixo perfil, baixo teor de gordura, e ainda assim acabam lesando. Tem a questão genética, que influencia, mas nesse caso é o excesso de uso da musculatura da coluna. Então, a atividade física em excesso e mal executada, ela também acaba atuando como um veneno para a coluna. Tudo que é em excesso. Tudo que é em excesso acaba fazendo mal. Deixa eu fazer uma pergunta. É verdade que essa gelatina que protege, né? Se a gente tomar, eu acho que é condroitine com glucosamina... Só os colágenos ali. Né? Ajuda, porque eu já tive uma dor e comecei a tomar e melhorou muito. Perfeito. Existem vários estudos mostrando que a suplementação de colágeno e de outros derivados, ácido hialurônico, proteínas de uma maneira geral, tem um impacto positivo para algumas articulações, principalmente joelho, ombro e quadril. Até hoje, na área da coluna, não teve um grande estudo científico com impacto que mostre que tem realmente uma significância estatística, a gente fala, para doenças na coluna. Então, a recomendação hoje não tem uma fórmula mágica, não tem uma pílula mágica para consertar a coluna, para repor o colágeno, a não ser mesmo combate aos fatores de risco. Cessar tabagismo, fazer fortalecimento muscular e perder o peso. Né? Bico de papagaio, doutor, o que você faz? Bico de papagaio... Eu tenho uma irmã que é um sofrimento só. Bico de papagaio é um nome bonito que a gente dá para osteofitose. É uma forma de artrose da coluna, que são projeções de ossos que vão se formando nos corpos vertebrais ou nesses elementos aqui de trás da coluna, que quando no raio-x a gente faz o exame, eles realmente lembram um bico de um papagaio, de um tucano, né? Mas é osso. E é uma ponta de osso. E dependendo de onde está a localização desse osso, pode ficar irritando, comprimindo o nervo. E isso é uma causa de dor. E muitos pacientes, dor crônica, tá? É um processo natural de desgaste, de envelhecimento. Eu tenho um pouquinho de artrose, que sou mais novinho, né? A doutora Marina tem um pouquinho mais. Quem te falou que você é mais novinho? Quem te falou? Até parece. A mais novinha vai aqui, ó. Acho que não, hein? Acho que não. Você pode falar que todo mundo vai ter artrose. E não necessariamente a artrose vai doer. A maioria das pessoas tem artrose e não sente dor. Então, quando a pessoa sente muita dor na coluna, em qualquer região, seja no pescoço, na torácica, no lombar, a gente tem que investigar a causa. Se é uma hernia de disco, se é um bico de papagaio, se é uma estenose de canal lombar, para a partir daí a gente começar o tratamento adequado. E aí, voltando lá para a Cátia, como ela falou, a cirurgia, é só a cirurgia que resolve? Não. 90% dos pacientes que sofrem com problemas, os mais diversos de coluna, vão melhorar com tratamento conservador, ou seja, tratamento clínico, sem qualquer necessidade de intervenção cirúrgica. Então, como a gente estava falando, fisioterapia, RPG, né? Pilates, musculação, hidroginástica, hidroterapia, terapia manual, yoga, acupuntura e por aí vai. Tem várias terapias. Eu tinha um problema grave no ciático durante muitos anos. E eu consegui controlar isso tomando água morna. Oi! Gente, que maravilha, gente. Eu tinha muitas dores no nervo ciático, cheguei a, inclusive, ficar internada no SARA, lá em Brasília. Uma vez foi bem grave mesmo, cheguei a ficar 40 dias, o doutor Campos da Paz, que ainda era vivo, de saudosa memória, né, que cuidou de mim. E um amigo falou, tem um médico lá no Paraná. E aí eu peguei o avião, cheguei lá, e no final de semana, e ele escutou toda a minha história, de sofrimento, aquilo tudo. Aí ele disse para mim, olha, a senhora precisa tomar a água bem morna de manhã cedo e antes de dormir. E eu fiquei muito chateada. Muito chateada porque até lá, né? Paguei uma passagem, um hotel, e essa história de água morna, voltei super chateada.
Fiquei 2 anos sofrendo com o bendito ciático. Aí eu vou para a Holanda, chego em Portugal, na descida do avião para fazer a conexão, aí travou tudo. Cheguei na Holanda já, praticamente tive que sair de cadeira de roda. Não conseguia dormir. Aí eu pensei, meu Deus, por que eu não tomo essa água morna? Aí pedi lá uma garrafa de água térmica, tomei um canecão de água morna, eu não conseguia sentar, não conseguia deitar, fiquei assim na cama, de repente adormeci. Quando eu acordei, né, eu procurava a dor, que já era de estimação, né, e procurava, e cadê? Eu não acredito, foi coincidência. Abandonei. Depois, tive uma outra crise, água morna de novo. Passou, de coincidência 2 vezes. E hoje eu tomo água morna constantemente. Se eu ficar 1 semana sem tomar, ele me afeta. Mas se eu tomar constantemente água morna, eu não entro em crise. Aí ele me explicou um monte de coisa, por que os chineses tomam água morna, por que tudo isso. E ele me falou, foi o que ele me falou. O ciático precisa de hidratação profunda. E a água morna faz hidratação profunda no nervo ciático. Eu não sei, eu só sei que para mim funciona. Mas então me ensina, é de manhã e de noite? Eu vou tomar água morna. Não é chá, né? Não é água chá. É água morna. Água. Ele diz, não pode ter mel, chá, nada funciona. Tem que ser a água mesmo. E isso funciona para mim, ó. Isso aconteceu comigo em 2012, eu acho. E Como é que você explica isso, Guilherme? Tá vendo? É a medicina chinesa. Medicina chinesa. Tem a medicina tradicional chinesa, assim, que tem muita coisa que é base empírica tradicional, que vem passando de milênios, né? Na medicina nossa, tradicional, a gente tem que trabalhar com o que a gente chama de evidência científica, né? Estudos que mostram ali controle, placebo. Só que, apesar da nossa medicina ter muito estudo, às vezes não é o que vai se aplicar para cada paciente. Tem paciente que fala, depois que eu tomei óleo de sucupira, eu melhorei. Sim. Eu não vou atrapalhar aquela crença que paciente. Você está afirmando aquilo. Arnica. Arnica. Eu adoro uma arnica. E às vezes o paciente já tentou muita coisa do tratamento convencional e ele está querendo evitar uma cirurgia, né? Como a gente vai falar mais depois. E aquilo ali ele se pegou. O que a gente sabe é que hérnia de disco, inflamação do nervo ciático, normalmente é um processo inflamatório muito exacerbado que ele costuma ser autolimitado. O que é autolimitado? Seu próprio organismo consegue combater por substâncias que ele produz anti-inflamatórias e com essas terapias de reabilitação, físio, RPG, pilates, que vão ajudando ainda mais a criar recursos para o seu organismo, ter substrato para desinflamar esse nervo. Num período de 8 a 12 semanas. Então, ou seja, a maioria das crises vai melhorar com ou sem o apesar do médico, eu brinco, num prazo de 2 a 3 meses. E pode ter sido o que aconteceu no caso desses pacientes. Pode ter sido também água morna, pode ter sido óleo de sucupira, canela de velho, pode ter sido, né? Agora, o que a gente trabalha com evidência científica é que, às vezes, sem fazer nada, a crise também vai melhorar. Como ela falou, já estava com um quadro que estava demorando muito tempo, arrastado, o próprio organismo dela também foi combatendo. Porque a hérnia de disco ela é como se fosse um vírus, uma bactéria, ela está causando uma irritação terrível no nervo, está inflamando o nervo. E o nosso organismo reage a isso, né? Reage, vai recrutar células de defesa para combater aquele processo e reabsorver a hérnia para que ela pare de inflamar, de comprimir o nervo. Então, existem remédios que a gente utiliza, sejam naturais ou manipulados, né, ou os comercializados mesmo, e junta essas terapias que vão combater isso. Eu acho que eu gosto dessas terapias assim, adoro. Só que existem terapias, a medicina chinesa, né, a medicina oriental vai muito para esse lado mais natural e a gente vê alguns resultados bons. Agora que a gente não pode aplicar na nossa prática, porque... Eu entendo. Mas a água morna, de vez em quando, agora que eu aprendi que eu vou tomar, porque eu tomo água morna com limão de manhã, porque diz que é bom para o estômago, assim. Mas agora eu vou tomar para a coluna e também boto uma bolsinha de água morna. A água morna é boa para tudo. Você quando está com dor ali na lombarzinha. É isso aí. A água morna, ela relaxa, promove relaxamento muscular. Eu sou grata a esse médico, muito grata, e já me penitenciou por ter ficado chateada com ele. Porque... Doutor Guilherme, o seu consultório está aberto, querido. Você pensa que você não veio trabalhar aqui? Vamos lá? O Darkley de Osasco, São Paulo. Gostaria de saber se o hábito de cruzar as pernas realmente é prejudicial. Obrigado e parabéns ao programa por ter na bancada a ministra Marina Silva, uma grande brasileira que nos orgulha. Obrigada. Ai, Darkley, exatamente. Obrigada. Me diz isso, porque olha aqui, olha como é que eu estou o dia inteiro aqui sentada chiquérrima, ó. Na verdade, não tem nenhum estudo científico que mostre que cruzar as pernas vai ser prejudicial para a coluna.
tá? Você fica muito tempo com a perna cruzada por horas, e a gente dificilmente fica com a perna cruzada por horas, né? Tanto que a gente sempre está se movimentando aqui, já trocou a perna cruzada várias vezes. Você pode sobrecarregar um pouquinho o quadril, mas mesmo assim, isso teria que envolver uma postura de pernas cruzadas por horas, por vários dias seguidos. Então, o ato simples de cruzar, eu também estou com a perna aqui cruzando, a Cissa também está cruzando a perna aqui toda hora, isso não faz mal para a gente mulher, né? E o salto alto faz muito mal? O salto alto, em quem já tem alguma predisposição genética, ele faz mal. Por quê? Ele joga você para frente. Então, ele modifica o eixo de gravidade de equilíbrio da sua coluna. Involuntariamente, o que vocês fazem? Jogam as costas para trás. Então, você aumenta a lordose. Você vai sobrecarregar os elementos posteriores aqui, que são as articulações, os tendões. Isso aí pode acelerar o processo de desgaste, que é a artrose, né? E também fazer estiramento muscular e de tendão. O ideal, não é que é proibido usar salto. Pelo amor de Deus, é o tempo, é mais o tempo que você usa esse salto. Então, assim, usar por curtos períodos. Então, assim, apresentar aqui o programa, ok, vai numa festa, né? Tanto que nas festas, né, de gala, aí, formatura, casamento, vocês vão de salto alto, mas chega lá uma hora que tira todo mundo e fica de sandália, né? Você já está aliviando a sobrecarga na coluna de novo, você está voltando para a postura natural. O ideal, então, é que você use saltos por curtos períodos, né? Não deixe de usar, se puder, ótimo. E que use no máximo saltos por 3, alguns estudos mostram até no máximo 5 centímetros de altura. Eu sou mais conservador, quando oriento meus pacientes nesse sentido, no máximo saltos de 3 centímetros. Mas você vai ver estudos na literatura médica de 3 a 5. Eu tenho 1,5 m quase, preciso usar um saltinho, doutor. Agora, mas também eu sei que usar aquela coisa flat, sem sabe aquela sandalinha que usa rasteirinha, que sem nada, mal, né? Também faz mal, porque dá um impacto, né? Dá um impacto, você não aloja, você não distribui totalmente o peso do seu pé, porque fica aquele vãozinho, né, do vão do nosso pé, e aí você distribui de forma errada o peso para o joelho, para o quadril e para a coluna. Então é isso, é um saltinho de 5, eu tô com a posição da ordem. Muito obrigada, Guilherme. Água morna, eu adorei. Adorei, foi a minha experiência, Não, pois é, mas vamos lá. Guilherme, você volta aqui depois e continua no papo aqui, pelo amor de Deus, tá? Bom, gente, intervalo rapidinho na volta. Ana Luísa. Muito honrada com essa presença hoje da ministra aqui, com essa Camila e com o doutor Guilherme. Sueli Bezerril, do Rio de Janeiro. Boa tarde, programa maravilhoso, como sempre. Por favor, uma pergunta para o doutor Neuro. As mochilas super pesadas na infância é prejudicial para o futuro adulto? Boa pergunta. Exato. Não é? Eu já estou de olho na resposta para o meu neto. É isso aí. Não só o fato de você carregar a mochila super pesada, que é a recomendação atual das bases de pediatria, de neurocirurgia de coluna, é no máximo 10% do peso corporal daquela criança, que já é um peso pequenininho. Sim, 10%. E que, na maioria das vezes, você vê essas crianças usando elas de forma assimétrica, só de um pendurando lado, né? só de um lado. Então, isso gera também desconforto, assimetria de peso, maior tendência de lesão de cervical e de ombro. Então, é você usar uma mochila adequada, confortável, apoiando sobre os dois ombros as alças, né? Também não fique muito curto para ficar muito apertado e também não muito frouxa para ficar batendo a região da mochila na região posterior aqui das costas, às vezes perto até do glúteo, e no máximo 10% do peso corporal dela. 10% do peso corporal, é isso. A Maíra Brauer: tenho dores frequentes na lombar por envelhecimento e sedentarismo. Não consigo fazer musculação. A caminhada seria adequada? Isso, saiu até uma grande revisão sistemática britânica mostrando que, até pouco tempo atrás, achava que a caminhada não tinha tanta influência. Mas hoje mostra que a atividade física regular de caminhada, pelo menos 3 vezes na semana, consegue sim combater a dor muscular, porque trabalha um mínimo de fortalecimento muscular. Então, entre o sedentarismo e fazer a caminhada, nem que seja leve, a caminhada disparado, uma ótima opção para tratamento naquele paciente que tem alguma dificuldade de fazer musculação e outras terapias. Vou mandar. A ministra dava quantos quilômetros? Era 14 por dia. 14 quilômetros por dia. Vamos lá, Raquelzinha.